Há um tipo de pessoa que parece ter um radar interno para desarmar brigas antes mesmo que elas comecem. São aqueles que, diante de uma discussão acalorada, abaixam a voz quando todos gritam, que concordam em parte só para acalmar os ânimos, que preferem engolir um descontentamento a enfrentar uma cena desagradável. Enquanto muitos veem a confrontação como algo inevitável, ou até saudável, eles a encaram como um terremoto emocional, algo que pode destruir tudo em segundos. Mas o que realmente se esconde por trás dessa aversão quase instintiva aos conflitos? Será que é só uma questão de educação, ou existe algo mais profundo, algo que foi aprendido na dor e nunca mais esquecido? Não é exagero dizer que, para essas pessoas, evitar o conflito não é uma escolha, é uma necessidade de sobrevivência. E antes que alguém julgue essa postura como fraqueza ou covardia, vale lembrar, nem todo mundo tem o privilégio de crescer em um ambiente onde brigar era seguro. Algumas aprenderam, ainda crianças, que discussões não terminavam com abraços e pedidos de desculpas, mas com portas batendo, silêncios gelados ou palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. O cérebro, então, fez o que sempre faz, se adaptou. Se calar virou um reflexo, um mecanismo de autoproteção tão automático quanto piscar diante de um objeto que voa em direção aos olhos. Não é sobre medro, é sobre memória. A memória de que, no passado, falar demais ou discordar custou caro. Mas não são só as cicatrizes da infância que moldam esse comportamento. Há também os adultos que descobriram na prática que o mundo não premia os sinceros. Quantas vezes alguém já ouviu um "você é muito dramático" ou "por que tem que ser tão difícil?" só por expressar uma opinião contrária? Quantas vezes um relacionamento, uma amizade ou até um emprego foram colocados em risco por uma única frase mal interpretada? Com o tempo, o custo de ser honesto começa a parecer maior que o benefício. É mais fácil assentir com a cabeça, dar meia volta ou mudar de assunto do que arriscar ser rotulado como chato, negativo ou difícil de lidar. A sociedade, afinal, premia os que mantêm a paz, mesmo que essa paz seja uma fachada. E aqui está o paradoxo. Quem evita conflitos a todo custo muitas vezes acaba se tornando um mestre em conflitos internos. Porque engolir a própria opinião não é um ato neutro. É uma pequena traição contra si mesmo, uma vez após a outra. Cada tudo bem, cada deixa pra lá, cada não vale a pena, vai se acumulando como uma dívida emocional. Até que um dia, sem aviso, o copo transborda. Pode ser um choro inesperado no banheiro, uma explosão de raiva por algo insignificante ou pior, um ressentimento mudo que corrói por dentro, como ferrugem em uma estrutura aparentemente sólida. O corpo, afinal, não esquece o que a mente tenta ignorar. Mas seria injusto reduzir essa postura apenas a medo ou repressão. Há nesses indivíduos uma inteligência emocional rara. Eles enxergam o que muitos não veem, que palavras, uma vez ditas, não podem ser desfeitas, que algumas batalhas não valem a energia, que preservar um relacionamento, às vezes, é mais importante que provar que se está certo. São pessoas que valorizam a harmonia não por fraqueza, mas por sabedoria. Afinal, quem já viu um campo de guerra de perto sabe que a vitória muitas vezes deixa cicatrizes mais profundas que a derrota. No entanto, há um limite tênue entre evitar conflitos desnecessários e apagar a própria voz. Porque quando alguém passa a vida se moldando aos outros, corre o risco de perder de vista quem realmente é. O desafio, então, não é aprender a brigar. É aprender a escolher suas batalhas. A entender que discordar não é sinônimo de destruição, que colocar limites não é egoísmo, e que ser verdadeiro consigo mesmo não é um luxo, mas uma necessidade. Se você se reconhece nessas palavras, saiba, você não é um covarde. Você é alguém que aprendeu no modo difícil, que o mundo pode ser um lugar perigoso para os sinceros. Mas também é alguém que tem a coragem silenciosa de quem prefere a paz à guerra, mesmo quando a guerra parece inevitável. E isso, por si só, já é uma forma de resistência. Talvez a lição mais importante não seja parar de evitar conflitos, mas entender por que você os evita. Porque só quando a gente olha para as próprias sombras é que pode decidir se elas ainda nos servem, ou se é hora de deixar a luz entrar. E você, como lida com os conflitos na sua vida? Comenta aqui, quem sabe sua experiência não ajuda alguém que está lendo isso agora. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem também precisa ouvir essas palavras. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima! E lembre-se, às vezes, o maior conflito que precisamos resolver é o que travamos contra nós mesmos. O silêncio que fala mais alto. Quando escolher não responder é a resposta mais poderosa. Você já esteve em uma discussão onde cada palavra parecia uma faca, e a única coisa que queria era sumir?
Não por fraqueza, mas porque algo dentro de você gritava. Isso não vai levar a lugar nenhum. Há um tipo de coragem que não se mede pelo volume da voz, mas pela capacidade de calar quando o mundo exige barulho. Não é sobre fugir. É sobre reconhecer que algumas batalhas não são suas para lutar, e que às vezes, a vitória mais sábia é a que você não precisa anunciar. Porque quem já esteve no olho do furacão sabe, o silêncio não é vazio, é o espaço onde as coisas se rearranjam. A arte de não alimentar o fogo, mesmo quando queimam você. Imagine uma fogueira. Alguém joga lenha, outro sopra o vento, e todos esperam que você alimente as chamas com mais palavras, mais justificativas, mais raiva. Mas e se, em vez de jogar gasolina, você simples deixasse o fogo apagar sozinho? Não é covardia. É estratégia. Porque quem já queimou as mãos sabe que nem todo incêndio merece ser apagado com suas próprias forças. Às vezes, a melhor forma de vencer é deixar que o outro perceba, sozinho, que está falando para as paredes. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quem precisa de uma audiência para se sentir poderoso, já perdeu antes mesmo de começar. O que o seu silêncio diz sobre você? E por que isso assusta os outros? Pessoas que precisam de respostas que exigem explicações justificativas ou até brigas, geralmente têm medo de uma coisa, que você não precise delas. Porque quando você para de reagir, você tira o controle que elas achavam que tinham sobre você. Quem grita quer que você grite de volta. Quem provoca quer que você perca a paciência. Quem julga quer que você se defenda, e assim confirme que suas palavras têm poder. Mas quando você simplesmente não entra no jogo, algo mágico acontece. O script quebra. E é aí que elas começam a se questionar. Por que ele não está bravo? Por que ela não está se explicando? Será que eu é que estou errado? Seu silêncio não é fraqueza. É um espelho. Quando calar é o único jeito de ser ouvido. Já percebeu como, em meio a um tumulto, a voz mais baixa é a que chama a atenção? Há uma força estranha em quem não precisa competir com o barulho para ser notado. Em relacionamentos tóxicos, o silêncio é a linha que separa o respeito da manipulação. No trabalho, é a diferença entre quem se desgasta em discussões infrutíferas e quem escolhe suas palavras como investimentos. Na família, é o que impede que velhas feridas se abram só porque alguém quis cutucá-las. Não é sobre ignorar, é sobre escolher onde colocar sua energia. Porque quem já gastou horas explicando algo para quem não queria entender sabe, às vezes, a melhor resposta é não dar nenhuma. O silêncio como ato de autopreservação, porque nem todo confronto merece você. Imagine seu tempo, sua paz e sua energia como um jardim. Cada discussão desnecessária é como pisar nas flores só porque alguém passou por ali com botas sujas. Você pode 1. Correr atrás, gritar, exigir que parem e, no processo, destruir ainda mais o que plantou. 2. Construir uma cerca a limites e deixar que quem não respeita se machuque sozinho. O silêncio, nesse caso, não é passividade. É a cerca. É você dizendo, aqui não se pisoteia. E aqui vai uma verdade incômoda. Quem realmente merece você, não vai fazer você escolher entre sua paz e sua presença. Há diferença entre calar e desistir, porque uma fim é sabedoria, a outra é rendição. Há 2 tipos de silêncio. 1. O silêncio da resignação, quando você cala porque acha que não merece ser ouvido. 2. O silêncio da soberania, quando você cala porque sabe que não precisa provar nada. O primeiro encolhe. O segundo expande. Quem desiste cala porque acha que perdeu. Quem evolui cala porque já ganhou. E como saber a diferença? Pelo que acontece depois. Se você se sente menor, era resignação. Se você se sente inteiro, era poder. O que fazer quando o silêncio doer? Porque nem sempre é fácil. Claro, não é simples. Calar quando você tem razão dói. Não reagir quando te provocam queima. Deixar que pensem o que quiserem ferra com o ego. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa dor é temporária. O que fica é a liberdade de não estar mais preso ao ciclo de provar, convencer, justificar. E quando a dúvida vier, porque virá, pergunte a si mesmo. Isso vai importar daqui a 1 ano? Essa pessoa merece minha energia? Eu estou calando por medo ou por escolha? Se a resposta for escolha, então não é silêncio. É paz. Para quem ainda acha que calar é perder. Se você cresceu ouvindo que quem cala consente, ou que tem que mostrar sua cara, saiba. Essas frases foram criadas por quem tem medo do seu poder. Porque quando você para de explicar, você para de pedir permissão para existir. E isso assusta quem sempre achou que poderia controlar sua reação. Então, da próxima vez que te disserem que você é frio, distante, ou arrogante por não entrar em discussões vazias, lembre-se, um leão não precisa rugir para provar que é um leão. E agora, a pergunta que não quer calar. Você já usou o silêncio como arma? Como foi? Comenta aqui.
Quem sabe sua história não ajuda alguém que está lendo isso agora a parar de lutar batalhas que não são suas. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem precisa ouvir que não é obrigado a dar explicações. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima! Ah, e lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa é a que você não dá. Leão. O silêncio que fala mais alto do que gritos. Você já percebeu como algumas pessoas têm a habilidade de calar uma sala sem dizer uma palavra? Não é indiferença. Não é desinteresse. É presença pura, a mesma que faz um leão não precisar rugir para ser respeitado, ou um oceano não precisar justificar sua profundidade. Enquanto o mundo aplaude quem fala mais alto, quem grita mais forte, quem ocupa mais espaço, eles escolhem o contrário, a arte de não preencher todos os vazios. E isso, meu amigo, é o tipo de poder que assusta quem só sabe existir no barulho. Por que o silêncio incomoda tanto? Porque exige que os outros enfrentem suas próprias vozes. Imagine uma discussão acalorada. Todos falando ao mesmo tempo, repetindo argumentos, elevando o tom. De repente alguém para. Simplesmente para. Não sai da sala. Não desiste. Só deixa o silêncio fazer seu trabalho. O que acontece? Quem estava gritando perde o fôlego literalmente. Quem estava mentindo se enreda nas próprias palavras. Quem estava com medo é forçado a ouvir a própria consciência. O silêncio não é ausência. É um espelho. E nem todo mundo está pronto para olhar o que reflete. Os 3 tipos de silêncio e qual você usa. Nem todo silêncio é igual. Alguns são escudos, outros espadas e outros ainda pontes. Qual é o seu? O silêncio escudo, autoproteção. Não vou alimentar essa discussão. Minhas palavras não vão mudar nada aqui. Quando usar? Com pessoas que só querem ganhar, não conversar. Efeito. Você economia energia e deixa claro que não é palco para dramas alheios. 2. O silêncio espada, estratégia. Vou deixar ele se afogar nas próprias contradições. Às vezes, a melhor resposta é não dar resposta. Quando usar? Quando o outro precisa ouvir a si mesmo para entender o absurdo do que está dizendo. Efeito. O silêncio expõe a fragilidade de quem depende de barulho para se sentir poderoso. 3. O silêncio ponte, conexão. Às vezes, calar é dar espaço para o outro se abrir. Nem todo vazio precisa ser preenchido. Quando usar? Em momentos de dor, confiança ou reflexão profunda. Efeito. Cria um espaço seguro onde as palavras mais importantes podem nascer. O que eles não te contam sobre quem calar. Quem te chama de frio por não entrar em discussões vazias está, na verdade, com medo. Medo de que você não precise da aprovação deles. Medo de que você tenha autoconfiança o suficiente para não justificar suas escolhas. Medo de que, no fundo, eles é que estão dependentes da atenção que você não dá. Porque quando você para de explicar, você para de pedir permissão para existir. E isso desestabiliza todo o jogo. A pergunta que você precisa fazer antes de falar. Da próxima vez que sentir vontade de entrar em uma discussão, justificar uma escolha ou responder a uma provocação, pause e pergunte: isso vai me aproximar da pessoa que eu quero ser, ou só vai me afastar da paz que eu mereço? Se a resposta for a segunda opção, respire. Sorria. E deixe o silêncio fazer o trabalho por você. Histórias reais, quando o silêncio mudou tudo. Aqui você poderia inserir depoimentos ou casos de pessoas que usaram o silêncio como ferramenta de poder. Exemplos reais aumentam a credibilidade e o engajamento. Meu chefe me humilhava em reuniões. Até o dia que parei de reagir. Ele perdeu o interesse em me atacar. Silêncio escudo. Minha mãe sempre criticava minhas escolhas. Quando parei de discutir, ela começou a me ouvir. Silêncio ponte. Um ex tentou me manipular com ciúmes. Ignorei. Ele desistiu em uma semana. Silêncio espada. Moral da história? O silêncio não é passividade. É a resposta mais ativa que existe. O que fazer quando o silêncio é mal interpretado? Porque sim, vão te chamar de arrogante, distante e indiferente. E aí? Não explique. Isso só alimenta o ciclo. 2. Não se justifique. Quem precisa de justificativas não merece sua energia. 3. Mantenha a postura. A consistência é o que faz o silêncio virar respeito. Lembre-se, um diamante não perde seu valor porque alguém não sabe reconhecê-lo. Para reflexão, o silêncio como ato de rebeldia. Em um mundo que premia a hiperatividade, que confunde barulho com importância, que valoriza quem fala mais em vez de quem tem mais a dizer, calar-se é um ato revolucionário. Não é sobre deixar de falar, é sobre escolher quando sua voz realmente importa. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual foi a última vez que você usou o silêncio como arma, escudo ou ponte? Foi em uma discussão familiar?
No trabalho? Com um amigo tóxico? Comenta aqui, sua história pode ser o empurrão que alguém precisa para parar de lutar batalhas que não são suas. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem precisa ouvir que não é obrigado a dar explicações. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima! Ah, e lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa é a que você não dá. Fogo PS. O mundo está cheio de pessoas falando. Seja uma daquelas que fazem o silêncio valer a pena. O silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Você já percebeu como algumas pessoas têm a capacidade de calar uma sala sem dizer nada? Não é sobre grosseria nem sobre ignorar. É sobre uma presença tão intensa que as palavras se tornam desnecessárias. Enquanto o mundo aplaude quem fala alto, quem domina o silêncio controla o ritmo da conversa. Não é passividade, é estratégia. Não é fraqueza, é força contida. Porque o silêncio é a nova forma de poder. Ele filtra o que merece atenção. Em um mundo de opiniões baratas e discursos vazios, calar-se é um filtro de qualidade. Quem fala demais, muitas vezes diz pouco. Quem escolhe quando falar, diz o que importa. 2. Ele cria mistério, e o mistério atrai. As pessoas mais interessantes não são as que contam tudo, mas as que deixam espaços para serem descobertas. O silêncio convida a curiosidade. 3. Ele desarma conflitos antes que eles explodam. Uma discussão acalorada pode ser desativada com um olhar, uma pausa, um suspiro. Quem domina o silêncio não precisa gritar para ser ouvido. 4. Ele revela mais do que qualquer palavra. Um suspiro no momento certo diz mais do que um discurso. Um olhar fixo comunica mais do que uma explicação. O silêncio não é vazio, é linguagem pura. O silêncio como espelho. O que ele reflete sobre você? Pare e pense. Quando foi a última vez que você escolheu não responder? Foi quando alguém tentou provocá-lo e você recusou o jogo? Foi quando uma discussão não valia seu tempo e você preferiu guardar sua energia? Ou foi quando você sabia que suas palavras teriam mais peso se não fossem ditas naquele momento? O silêncio não é ausência de voz, é escolha de momento. E as pessoas que dominam essa arte? Elas não são ignoradas. Elas são observadas. A ciência por trás do poder do silêncio. Estudos em psicologia e comunicação mostram que marca de seleção pausas estratégicas aumentam a percepção de inteligência. Quem fala sem parar parece inseguro. Marca de seleção silêncios calculados em negociações aumentam a pressão sobre o outro lado. Quem fala primeiro muitas vezes perde. Marca de seleção pessoas que ouvem mais do que falam são vistas como mais sábias e confiáveis. Não é à toa que os grandes líderes, estrategistas e sedutores dominam a arte de falar pouco e impactar muito. Como usar o silêncio a seu favor, sem parecer frio ou distante? Na hora de negociar, espere o outro falar primeiro. Quem quebra o silêncio primeiro muitas vezes cede terreno. 2. Em discussões emocionais, respire antes de responder. Uma pausa de 3 segundos pode evitar um conflito desnecessário. 3. Para criar atração, deixe espaços na conversa. Quem fala demais perde o mistério. 4. Para ganhar respeito, não justifique suas escolhas. Quem explica demais parece que está pedindo permissão. A pergunta que vai fazer você repensar seu jeito de se comunicar. Se você pudesse apagar todas as palavras que disse nos últimos 7 dias, quantas delas realmente fizeram diferença? Quantas foram desperdiçadas em discussões sem sentido? Quantas foram ditas por hábito sem intenção? Quantas você se arrependeu de ter falado? O verdadeiro poder não está em encher o ar com palavras, mas em saber quando deixá-lo em silêncio. Para refletir. O silêncio como legado. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas são aquelas que falam sem parar, ou aquelas que falam pouco, mas quando abrem a boca, todo mundo escuta. O mundo está cheio de ruído. Seja uma daquelas vozes que não precisam gritar para serem ouvidas. Agora, a sua vez. Qual foi a última vez que o silêncio trabalhou a seu favor? Em um conflito familiar? Em uma negociação no trabalho? Ou até mesmo em um flerte, quando você deixou o mistério fazer o trabalho? Comenta aqui, sua história pode ser a faísca que alguém precisa para parar de gastar energia com o que não merece. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem precisa aprender que nem toda batalha precisa de palavras. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima! Ah, e lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa é a que você não dá. Fogo PS. O mundo está cheio de pessoas falando. Seja uma daquelas que fazem o silêncio valer a pena. Mas não confunda silêncio com omissão. Silêncio estratégico é ação. Silêncio passivo é desperdício.
Qual dos dois você tem praticado?